A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem. A luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto e imunização racional. Volume 411 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem, para onde todos vão, como vierem e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. A matéria é um embusteirismo grosseiro de vida provisória e passageira. Por isso a matéria é simbolismo puro. E que todos os materialistas que se apaixonam pela matéria acabam muito mal, porque vão se transformar em classes inferiores, apesar que todos dependem da matéria para poder viver. Todos que se apaixonam pela matéria é um verdadeiro materialista. A matéria é um ser que parece que é aquilo que não é. O tudo do nada que termina em nada, por isso é simbólico de vida provisória e passageira. Por isso a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E muitos ludibriados com esse conjunto de ruínas se apaixonam por esse conjunto de ruínas reunidas, que se transforma na categoria inferior, porque a natureza é de transformações. A fase do pensamento terminou já há 51 anos passados. É a causa desse alvoroço no mundo inteiro. Porque o pensador perdeu o direito de viver e a natureza ter deixado de alimentar o pensamento dos pensadores. Porque a fase do pensamento terminou 51 anos passados e causou essa falência moral, física e financeira, essa infinidade de desastres no mundo inteiro, essa infinidade de doenças no mundo inteiro, que vem destruindo os pensadores, essa infinidade de males naturais da natureza. E também vem destruindo os pensadores, terremotos constantes, vulcões, furacões e tufões. Todos esses males vêm destruindo os pensadores. Enchentes, frio de matar, calor de matar, secas, geadas, essa infinidade de maltratos da natureza, faíscas elétricas. Tudo porque a fase do pensamento terminou, que é a causa dessa infinidade de ruínas que vem destruindo os pensadores. Para não serem destruídos por esses males, tem que conhecer a cultura da paz, do amor, da fraternidade e da concórdia, que é o que todos estão necessitando. Concórdia quer dizer todos concordando com todos. Discórdia quer dizer todos discordando de todos. Discórdias, altos atritos, conflitos. E os conflitos bélicos não cessam e a mortandade dos pensadores também não cessam. A causa é a fase do pensamento ter terminado. Basta todos viverem desconhecidos de si mesmo para viver nesse conflito, desconfiando de tudo, com medo de tudo. Por estarem desconhecidos de si mesmo e desconhecidos da causa do porquê todos assim são, e da causa do porquê que esse mundo assim é. Hoje todos que já passaram a se conhecer, conhecem as causas de tudo que existe nesse mundo, que parece que é de todos, mas não é de ninguém, porque todo pensador é um ser simbólico de vida provisória e passageira. E esse simbolismo tornou-se um embusteirismo grosseiro, por julgar que a matéria tudo é, e o pensamento e a imaginação tudo é, por viver desconhecido de si mesmo. E por isso não sabe que essas duas energias elétricas e magnéticas
São máquinas de lapidação para fazer com que todos passem a conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E os pensadores nunca souberam a causa dessa deformação e transformação racional. Porque tudo é de origem racional, por isso são corpos de energia de vida eterna. Habitantes do mundo racional, que é o primeiro mundo, o mundo racional, que é a causa dessa deformação racional, porque não há efeito sem causa. Hoje todos que já passaram a se conhecer, conhecem todas as causas de todas as suas existências, sabendo por que a natureza é de transformação, e que todo pensador está na categoria de bicho racional, vivendo como bicho, uns contra os outros e matando uns aos outros. Essa é a verdadeira vida do bicho. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. A fase do pensamento terminou há 51 anos passados e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores e, por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, essa falência moral, física e financeira, e essa falência dos pensadores moral, física e financeira. E esse desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou essa infinidade de violência. A violência causou essa infinidade de terrorismo. O terrorismo causou essa infinidade de guerras e as guerras causaram essa infinidade de mortandade. E todos são guerreiros vencidos, lutando na matéria até morrer, porque a luta da matéria é muito grande para vencer os obstáculos da vida, porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que possivelmente se destrói. Então todos os guerreiros materialistas terminam em nada, acabam morrendo por não ser a matéria o verdadeiro estado natural de todos. O verdadeiro estado natural de todos é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna. A matéria é um ser simbólico de vida provisória e passageira. É simbolismo puro. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desmaterializar a máquina do raciocínio, que está materializada na glândula pineal, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, o seu corpo de energia de vida eterna. São eternos por quê? Porque são puros, limpos e perfeitos. E na concórdia está o aperfeiçoamento da humanidade. Quando todos estiverem raciocinando, a concórdia brilhará entre todos. Todos concordando com todos, coisa mais linda do que esta não existe. E quem estiver ligado à natureza e à flora medicinal e à flora marinha, prolonga os anos de vida do animal de origem racional e vão assistir o progresso da concórdia entre todos pelo prolongamento dos anos de vida, por só se tratar com a flora medicinal e a flora marinha, que é o remédio, para que todos vão remediando até chegar o dia de voltar ao seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim sabemos porque somos assim, sabemos quem somos, sabemos de onde viemos e para onde vamos, e os que vivem desconhecidos de si mesmos, para onde irão? Para onde irão? Porque a fase racional, que é a fase da racionalização do raciocínio, para o seu verdadeiro estado natural. Não estamos mais na fase do pensamento nem da imaginação, porque há 51 anos passados terminou a fase do pensamento e da imaginação. Hoje todos têm que desenvolver o seu raciocínio e desmaterializá-lo para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Não é mais pensando e nem imaginando que se vence,
É raciocinando que se vence todos os obstáculos da vida. Há milhões de milênios que todos vinham pensando e imaginando, e por viver desconhecido de si mesmo, ninguém sabia o porquê pensava, e como ninguém sabia o porquê que imaginava, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmo. Hoje é que estão sabendo que o pensamento e a imaginação foram duas máquinas de lapidação para preparar todos para a fase da racionalização dos povos, para que todos conhecessem o mundo de sua raça, um mundo racional. E aí está a fase do terceiro milênio, a fase do desencanto desses deformados, nessa natureza de transformações. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para desmaterializar o seu raciocínio da glândula pineal, para que depois dele desmaterializado ele estar pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje ninguém perde mais tempo com as distrações da matéria, porque sabe que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas, porque ninguém quer mais perder tempo com esse conjunto de ruínas reunidas. Porque já perderam tempo demais quando viviam desconhecidos de si mesmos, no tempo que eram monstros, no tempo que eram selvagens e no tempo em que eram civilizados. Agora é a fase da racionalização dos povos. Todos sabem que têm que desmaterializar o seu raciocínio para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E por isso está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje todos que já passaram a se conhecer não têm mais paixões pela matéria, não têm mais paixões por esse conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Hoje todos que já passaram a se conhecer têm paixão para desmaterializar o seu raciocínio, para estar pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural. A paixão de todos hoje é ser racional e encontrar a paz de si mesmo, o amor de si mesmo e a fraternidade e a concórdia entre os povos. Hoje todos estão trabalhando para a concórdia, porque só com concórdia que a humanidade pode viver, todos concordando com todos. Mas os que estão ligados à flora medicinal e à flora marinha, e que são tratados pela flora medicinal e pela flora marinha, vão assistir o progresso da concórdia. Os tratados pela flora marinha e pela flora medicinal têm o prolongamento dos anos de vida e alcançarão, por causa disso, o progresso da concórdia. E vão alcançar também, todos transitando pelo espaço, por estar ligado à energia do verdadeiro Deus, à energia racional. A energia elétrica e magnética fez toneladas de ferro transitar pelo espaço, e todos ligados à energia do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias, habitantes do mundo racional ligados a essa energia. Habitante do mundo racional. Ligados a essa energia, todos vão transitar pelo espaço, porque ninguém pesa toneladas, o peso normal é 200 e 300 quilos. A energia elétrica e magnética fez toneladas de ferro transitar pelo espaço, e todos ligados à energia do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias habitantes do mundo racional. Ligados a essa energia, todos vão transitar pelo espaço, porque ninguém pesa toneladas. O peso normal é 200 e 300 quilos. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade, com o prolongamento da existência da vida, da nossa existência, nós vamos assistir tudo isso. Porque tratados pela flora medicinal e pela flora marinha,
estão prontos para ter o prolongamento de sua existência. O que conserva a saúde é a flora medicinal e a flora marinha. E o seu chazinho sempre vem aí para o prolongamento da vida de todos. Porque a flora medicinal cura todas as doenças e a flora marinha. Hoje todos que passaram a se conhecer, a satisfação é tão grande, porque todos têm os esclarecimentos precisos e necessários para o prolongamento de sua existência. Porque todos já estão com o raciocínio bem desenvolvido e recebem racionalmente os chás que deva lhe usar para o prolongamento da vida de sua existência. Porque os que estão com o raciocínio bem desenvolvido acertam em tudo, porque o raciocínio é o certo, é a razão da vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. O verdadeiro Deus dá todas as instruções a todos para a conservação de sua saúde e para o prolongamento de vida da existência de todos. Somente o verdadeiro Deus. Na flora medicinal e a flora marinha tem recursos para tudo. É um tratamento prolongado, mas é um tratamento eficiente e que resolve. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Estamos mesmo guiados pelo verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias habitantes do mundo racional. Somente o verdadeiro Deus é que poderia transmitir essas dicas certas. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão sabendo que na flora medicinal encontrarão todos os recursos para a sua saúde e estão fazendo uso de seus chazinhos para o prolongamento de vida de sua existência. Porque na flora medicinal e na flora marinha estão todos os recursos para a saúde de todos. É só receber do raciocínio que deva lhe fazer. Porque o raciocínio é o dono da vida e faz questão do prolongamento da existência da vida de todos e faz com que todos alcancem o progresso da fraternidade e o progresso de todos transitar pelo espaço. E por isso que é preciso todos desmaterializar a energia que está materializada no istmo do mesencéfalo e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E depois que todos estiverem raciocinando, recebem orientações da energia racional que é o raciocínio. Então é preciso que a pessoa trate de raciocinar o mais depressa possível para ser orientado pelo raciocínio no que deva de fazer. Quais são os chás que devam de ingerir para curar as suas doenças? O raciocínio indica, por ele ser o dono da vida. Hoje todos já passaram a se conhecer, é o que estão tratando de fazer, porque passaram a conhecer o dono da vida, que é o raciocínio, dono da vida eterna. Hoje ninguém quer mais pensar, nem imaginar, porque sabe que é um atraso de vida o pensamento e a imaginação. O pensamento e a imaginação não constroem nada de bom, porque essas duas máquinas foram feitas para preparar toda a humanidade para a fase do terceiro milênio. Por isso são sofredores e mortais. A morte é uma lapidação, porque é uma transformação de uma vida para outra, e está na morte a imperfeição da humanidade. A perfeição da humanidade está no raciocínio, na desmaterialização da máquina do raciocínio, que está materializada na glândula pineal, e que depois de desmaterializado, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural. O verdadeiro estado natural é de energia de vida eterna, no primeiro mundo, o mundo racional. Com a desmaterialização do raciocínio, o mundo está passando pelo fim dessa deformação e transformação racional.
e não existindo mais morte, porque todos passaram a saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. A morte continua para os pensadores, porque não sabem aonde vão parar depois de morto, para onde é que vão se transformar. A solução da vida eterna está na desmaterialização do raciocínio. E que depois de desmaterializado, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna no primeiro mundo, o mundo racional. E todos que colaboram com o mundo racional, o verdadeiro Deus se incumbe de desenvolver o raciocínio de todos esses colaboradores para voltar para o seu estado natural. A colaboração é o fator principal para a desmaterialização do raciocínio, que é voltar para o seu verdadeiro estado natural. Agora, todos esses que abandonaram a colaboração do mundo racional, porque estão pensando e imaginando, por a natureza ser de transformações, se transformarão na categoria de bicho irracional, porque fez uso do seu livre-arbítrio, que dá expansão a todas as vontades por a liberdade que o verdadeiro Deus nos dá. Seja lá quem for, que abandonar a colaboração racional está com as costas voltadas para o verdadeiro Deus. Colaborar com o verdadeiro Deus é sinônimo de que quer voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque o verdadeiro Deus trata de desenvolver o raciocínio de todos os seus colaboradores para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna. Todos os colaboradores voltarão para a vida eterna, porque o verdadeiro Deus assim quer. O maior prêmio que o colaborador pode ganhar é voltar para o seu verdadeiro estado natural. Ai daquele que se meter a explorar o verdadeiro Deus, está excomungado por Deus, que é entregue ao diabo, ao à toa, para levar o diabo e o à toa, nem o diabo quer. Para ver que hoje todos os colaboradores que colaboram com o verdadeiro Deus estão de parabéns, porque sabem e têm certeza que vão voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque o verdadeiro Deus olha muito essa parte. A colaboração com Deus é em primeiro lugar. E todo colaborador basta colaborar com o verdadeiro Deus para voltar para o seu verdadeiro estado natural e ter o seu raciocínio desenvolvido. Existem os falsos colaboradores e existem os bons colaboradores. Os falsos são aqueles que fingem que é o que não é. Para ver que no meio da colaboração o prato é sortido, tem os bons, tem os péssimos e tem os maus colaboradores, que fingem ser aquilo que não é. E o verdadeiro Deus está vendo o procedimento de todos por dentro e por fora, porque o verdadeiro Deus está em todo lugar. E por isso estão aí as curas, com testemunhos dessa grande realidade, que o verdadeiro Deus está em todos os lugares. Para ver que não é feliz quem não quer ser feliz. Está aí a maior felicidade de todos. Colaborar com Deus para voltar para o seu verdadeiro estado natural. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 412 do Histórico.